Om Kayena vacha manasyendrayirva Bhutyatmanava prakriti swabhava Karomi adyat Sakalam Paresma Narayanayeti Samarpayami Narayanayeti Samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Nesta série de vídeos vamos falar sobre Bhakti Yoga, o caminho da devoção, da rendição, do amor divino. Esta obra chama-se os Bhakti Sutras de Narada. São atribuídos ao sábio Narada e fala tudo sobre o caminho da devoção, do amor a Deus. Algo que para os dias atuais é uma joia, uma preciosidade, aquilo que trará alento ao coração do verdadeiro buscador da verdade. Que todos vocês possam encontrar inspiração nesta obra, direcionamento e um entendimento profundo, e que também o amor divino possa brotar nos vossos corações. Continuando, Bhakti Sutras de Narada, capítulo 3, os frutos de Bhakti. Então, a doçura do néctar do amor de Deus, do amar a Deus e a constante comunhão com Deus são os frutos iniciais de Bhakti. Não é? Vale sublinhar isto antes de entrar no Sutra, porque os frutos de Bhakti são mais elevados, não é? São a realidade última. Mas é importante frisar que os frutos de Bhakti começam desde o início, pois é pelo amar constante a Deus. E isso em si já é néctar. Então a doçura desse néctar e a constante comunhão com Deus, pois Deus é o objeto desse amor, esses são os primeiros frutos. Depois, agora o Sutra, né? Ao alcançá-lo, este amor supremo, o homem torna-se perfeito, imortal e plenamente satisfeito. Então, mais uma vez aqui, o homem, né? Então, o homem aqui denota qualquer um, independentemente de casta, religião, crença, não importa, género, idade, não importa. O homem, portanto, qualquer um, através de Bhakti, chega na totalidade, na perfeição. Não é? Torna-se perfeito, imortal e plenamente satisfeito. Então, alcança a plenitude, não é? Transcende a roda do Sansara, a imortalidade, e a perfeição, torna-se um siddha, um ser perfeito. O devoto alcança a perfeição através da realização de Deus. Ele desfruta da paz suprema, da satisfação eterna e perfeita e da bem-aventurança eterna. Assim ele se torna um siddha. E um siddha, esse ser perfeito, também é aquele que tem siddhis, poderes psíquicos, vamos lá, sei lá, diversos tipos de poderes. Mas para o devoto, isso não tem valor nenhum. É como se não existisse para ele. O que interessa ao verdadeiro devoto é o amor a Deus. E caso, há muitas histórias que falam nisso, não é? Caso lhe seja oferecida a posição de Brahma ou de Indra, o rei dos deuses, ele rejeita,
Até mesmo mukti, a libertação, ele rejeita. Ele apenas tem interesse no amor a Deus, nada mais. Embora lhe seja conferida na mesma a libertação, mas ele a rejeita, ele não a quer. A sua mente está cheia do êxtase divino. Ele já entendeu, ele percebeu, ele experimentou o todo. Então tem um termo no Sutra que é Amrito Bhavati. Portanto, aquele que alcançou a realização de Deus torna-se imortal. Ele vive na presença de Deus. Ele vive na presença de Deus. Isto é muito importante, não é? Pois Deus concede essa graça da totalidade, da libertação, da unidade e, ao mesmo tempo, a possibilidade de vivenciar esse amor a Deus ainda. Mas sendo que ele não tem mais desejos, ele realizou a plenitude, então para ele fala aqui de imortalidade, Amrita, né? O néctar da imortalidade. Então ele não precisará mais de tomar um outro nascimento, pois não há mais desejos para serem saciados. E Triptobhavati, um devoto que é um Siddha e que é imortal, está absolutamente satisfeito. Sua satisfação absoluta vem da ausência de desejos e da realização de Deus, da plenitude. Somente quando alguém atinge a perfeição pode estar satisfeito em seu próprio ser. E na relação direta com Deus, isso ganha outros contornos. É uma doçura sem fim. E o devoto, ele ama a Deus, serve a Deus na sua criação e para ele isso é tudo. Então, de certa forma, ele não quer libertação, ele não almeja a libertação, ele está ali para amar a Deus pelo amor a Deus, nada mais. E enquanto existem desejo, mesmo que de libertação para ele, ele não atingiu a pureza daquele amor. E é na pureza desse amor que está a resposta mais profunda do seu coração. Então, quando ele chega num nível de pureza, ele nem sequer quer a libertação, mas Deus concede na mesma. Então, o que isto quer dizer é Deus cuida. Então, a visão daquele que trilha o caminho do Bhakti, da devoção, é que Deus cuida a todo momento. Então, caso estejas sentindo a comunhão com Deus, mesmo que não constante, mesmo que só um pouquinho de cada vez, sabe, Deus está ali, está a cuidar. Quando tens alguma bênção do darshan de Deus, da visão de Deus, sabe, Deus está ali a cuidar. Quando de alguma forma ficas contente com o que está vindo em tua direção, sabe, Deus está ali a cuidar. Quando alguma coisa te frustra, descobres nesse momento que ainda tinhas expectativas. E ao estares frustrado, sabe, Deus está ali a cuidar. Ele está-te a trazer essa frustração para que tu possas perceber e pôr para o lado. Quando não sentes nada e almejas pela presença de Deus e não sentes nada, sabe, Deus está ali a cuidar.
e está-te a dar a oportunidade de transcender esses desejos egoístas. E isso é uma coisa comum no caminho do Bhakti. O buscador sofre pela presença de Deus e esse sofrer ajuda a purificar o seu amor e a sua devoção. Muitas vezes há o pedido da confirmação, da experiência, para ter a certeza, mas não funciona assim. O estabelecer-se completamente em Deus é pela purificação. As provas, se for construtivo, Deus dá, não peças. Joga-te, entrega-te nos braços de Deus. Deixa que Ele guie. E se o procurares a todo momento, para ti Ele estará a todo momento ali. Na sua aparente presença, na sua aparente ausência, Ele está guiando. Então Deus cuida de tudo. A tua parte é te entregar cada vez mais, independentemente das experiências. Se as circunstâncias vêm dentro de algo que te agrada, entrega. Se vem dentro de algo que te desagrada, entrega. Observa cada coisa vindo na tua direção como uma bênção de Deus para te ajudar a libertar. Quinto Sutra. Ao alcançá-lo, o amor divino, ele não deseja mais nada, nem lamenta por qualquer perda ou morte de entes queridos. Nem odeia nada, não se entrega aos prazeres sensuais, nem sente qualquer ânsia pela aquisição de coisas materiais e qualquer outros impulsos. Então ele atinge a plenitude a todos os níveis, não é? Os seus desejos desaparecem, até porque ele está no êxtase de Deus, está cheio de Deus, preenchido por Deus. Não lamenta, ele percebeu a natureza da aparente realidade. Não há nada que... Só existe Deus, não existe nem morte, nem nascimento. Só Deus. Ele está cheio dessa êxtase. Não tem mais apegos por nada. Nem odeia nada, como poderia, porque ele vê Deus em tudo. Então não há nada que ele veja que esteja além de Deus. Não se entrega aos prazeres sensuais, nem sente qualquer ânsia. Ele está pleno e em êxtase. E com o néctar fluindo no seu coração, constante, não há espaço para mais nada. Com a sua realização de Deus, também vem a realização da natureza da aparente realidade, ou seja, ilusória. Então ele sabe que os objetos não são reais. Então, mesmo que não seja apenas pela completa plenitude e êxtase, também sabe a natureza dos objetos como não sendo reais. Então, não teria condições para almejá-los de alguma forma. E os desejos se manifestam através da avidya, da ignorância. Aquele que realizou Deus já não está mais sob o estado da avidya. Então, muitas vezes, ou algumas vezes, ou quando necessário, não é? Deus dá a bênção da sua visão ao seu devoto, em diferentes momentos da jornada, de acordo com a necessidade e o que é melhor para aquele buscador, para aquele que o ama e que está tentando aumentar esse amor. Então, o darshan de Deus, ou a visão de Deus, pode ser tida em sonhos,
por exemplo, não é? A visão em sonho de Deus ou de uma das suas formas, de uma das formas de Deus, de várias formas, mas em sonho. Ou na forma física como um homem comum, não é? Deus assume nascimentos em uma forma humana por diferentes razões, para fazer mudanças profundas no mundo e para estar dessa forma com os seus devotos, partilhando esse amor, realizando desejos. Não é? Na forma física, com 4 mãos, com maço ou martelo, sei lá, o nome em português, não é? A concha, o disco e a flor do lótus, que é uma imagem, uma das imagens características de Deus, que muitos devotos o conhecem assim, não é? Na forma de consciência cósmica, como Arjuna teve acesso no Bhagavad Gita, a visão de Krishna na sua forma cósmica, não é? No caso de Vishnu, não é? Na forma de consciência de Hiranyagarbha, ou pleno conhecimento de Brahma Loka, que é o lugar de Brahma. Então, muitas vezes, Deus dá o seu darshan, né? A visão de si mesmo, de alguma forma, de algum dos seus aspectos, para os seus devotos, para aqueles que o buscam, que o estão a amar e que estão a aumentar esse amor, como uma forma de os encorajar. Mas muitas vezes acontece que quando tem essa visão, muitas vezes ou algumas vezes o devoto fica cheio, né? E depois só quer aquela visão constantemente e acaba por parar as suas práticas. Então essa visão é para ser honrada. Ela não só é uma visão, como tem a energia de Deus. E é para ser honrada pelo intensificar do teu caminho, da tua jornada, das tuas práticas. Uma entrega cada vez maior. Então, podem ser visões das suas formas divinas, não é? As diferentes formas conhecidas da manifestação de Deus, com visões das suas divinas lilas, as suas brincadeiras, as suas histórias aqui no mundo, em diferentes momentos do tempo, em diferentes encarnações. Então, tendo a visão de uma encarnação de Deus em algum contexto. E tudo isso são visões sagradas. Tendo visões de mestres, também é comum, não é? O busca de ter a visão de um mestre, por diferentes motivos, pode ser por diferentes motivos, mas normalmente isso vem junto com a visão. Muitas vezes não a compreensão, ela demora mais tempo, mas a bênção está lá e faz o que precisa fazer. Com luzes ou cores também, não é? E em sonhos, como eu já falei anteriormente, em sonhos. Mas estas coisas não devem ser cobiçadas ou almejadas. É preciso lembrar que Deus cuida. E a mente, ela é poluída. Então a atitude de entrega, de aceitação e de aumento da devoção é a única preocupação do devoto. Amar mais e mais a Deus. Se entregar mais e mais e mais. Não deve almejar por visões, por seja lá o que for. E quando vem, agradecer e honrar. Porque o propósito é que te leves a ti ao nível de Deus. E não que tragas Deus ao teu nível. Que é o que muitas vezes o trabalho espiritual acontece, não é? Sobre uma visão ainda de ganância, e quer-se a visão de Deus por ainda uma noção de ser especial ou qualquer coisa do género. E essas visões não estão lá para atrapalhar. Por isso Deus sabe melhor o momento
de tudo isso, seja lá o que for. E ao devoto, o melhor é não pedir nada e agradecer e honrar quando vem. Sexto Sutra. Ao conhecer aquilo, Deus, o homem se torna intoxicado em êxtase profundo pela comunhão com Deus, cheio de Deus. Pacífico e completamente imerso no desfrutar da bem-aventurança do Atman. Então, o êxtase é constante, ele fica absorvido nesse infinito êxtase. Pacífico, completamente imerso, não é? Pacífico não tem mais o que realizar. Está em plenitude, em êxtase constante. Então, um termo usado aqui neste sutra é Matto Bhavati. O devoto fica completamente embriagado com o amor divino. E isto é muito interessante. Ele passa os seus dias e noites cantando louvores ao Senhor e ouvindo suas glórias, como se fosse a manifestação daquele êxtase. E isto acontece e se sucede de uma forma natural e completamente alheia à vontade do devoto. Já não existe mais isso. É apenas a vida do êxtase. Ele permanece imerso no Senhor e também inconsciente do mundo exterior. Ele está totalmente absorvido em Deus. Ele agora ri e chora, agora canta alto e agora começa a dançar em êxtase divino, como que aquelas ondas, infinitas ondas de amor divino, tomassem aquele corpo e se expressassem de diversas formas. Todas as formas da expressão do amor divino. Então, muitas vezes ele fica em excessos de alegria e outras vezes completamente imóvel, que nem uma estátua. Meio que aparentemente vazio. Então, quem está de fora não vai entender nada daquilo. Muitas vezes se referem a esses estados como loucura. Às vezes são, mas não é o que estamos a tratar aqui, não é? Pois loucura não vem com êxtase e com plenitude e realização de Deus. Um devoto que bebeu o vinho do amor divino não pode observar as regras convencionais de propriedade, ou seja, a qualidade de conformidade com os padrões convencionais aceites de comportamento imoral. Ele não é um escravo das leis convencionais da sociedade e das escrituras. O devoto intoxicado por Deus não é consciente de si mesmo, ou seja, é uma casca vazia e é Deus que trabalha através dele. Ele torna-se apenas um instrumento de Deus. Logo, as convenções morais, sociais, seja lá o que for, elas são como os preceitos espirituais. Estão ali para guiar com diferentes fins, não é? Agora, no caso daquele que está pleno de Deus, ele transcendeu tudo isso. Então, esperar que ele tenha comportamentos comuns, iguais aos outros, ou que eles aconteçam pelas razões que acontecem com as pessoas comuns, é um engano. Aquele corpo é um instrumento de Deus, é Deus agindo. Quando esse devoto age, é Deus que age por meio dele. Um devoto é interiormente bastante pacífico e sereno, quando serve ao mundo por amor e misericórdia. Então ele continua a servir ao mundo, a Deus, mas diferente, porque neste nível é Deus que age através dele. Continua a ser ele para aqueles que o observam.
Apenas isso, aqueles que observam a forma imaginam que é Ele, mas é Deus que age por Ele. E as ações são tranquilas, pacíficas e serenas, pois não existem mais desejos individuais. Não existe mais preferências de resultados. Ele está pleno de Deus e servindo. O devoto cresce à semelhança do Senhor e, portanto, compartilha com Ele a sua perfeição e compartilha da sua infinita bem-aventurança e alegria. Ele percebe o Atman interior e contempla o Atman em cada criatura. Ele vê Deus em todo lugar, pois ele está cheio de Deus. Só vê Deus, não vê mais nada. Muito bem. Tvameva mata cha pita tvameva tvameva bandhushka sakha tvameva tvameva vidya dravinam tvameva tvameva sarvam mama deva deva Tvameva sarvam mama deva deva.